Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui para mais um vídeo, onde nós estamos compartilhando com vocês alguns conhecimentos da Palavra de Deus e sempre abertos a sugestões também. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem gerado bastante controvérsias e bastante dúvidas e que a gente gostaria de alguma maneira contribuir para o enriquecimento daqueles que amam a palavra de Deus, especialmente quando o estudo é escatológico. O tema de hoje é: de onde virá o anticristo? Várias interpretações ao longo dos séculos têm sido apresentadas para identificar de onde virá o anticristo. Afinal, de onde ele virá? Faremos aqui uma análise de termos e expressões bíblicas e apresentaremos então as 4 interpretações mais contundentes e que são defendidas com muita ênfase como sendo verdadeira. E assim você vai ter a oportunidade de fazer a sua escolha. Porque eu gosto de fazer isso, eu poderia defender uma tese aqui. Uma interpretação é essa, mas eu vou apresentar as 4. Depois, no final, eu direi qual a que eu creio. E mais, eu deixo livre para todos fazerem a sua escolha. Você verá que cada defensor pretende que a sua interpretação ela seja verdadeira. E vou deixar para você decidir qual delas te parece mais verdadeira dentro das profecias bíblicas. Então, eu vou fazer assim, correto? Eu vou apresentar as 4. Por isso que eu já aviso que o vídeo ele vai ser um pouco longo, porque eu vou ter que pegar, a gente pegou aqui de tudo aquilo que um resumo daquilo que eles defendem. Para a gente melhor responder essa pergunta, de onde virá o anticristo, a gente tem que desdobrar em 3 perguntas. De qual região virá o anticristo? De qual país virá o anticristo? E qual a etnia ou a nacionalidade do anticristo? Então há 4 interpretações principais, que são, ainda que elas tenham algumas variações entre si, eu não vou entrar no mérito dessa questão, para não se alongar mais. Eu vou falar o básico daquilo que cada um defende. Então, o primeiro grupo defende que o anticristo ele será um ismaelita, ele será um muçulmano. A segunda interpretação, que o anticristo virá de Roma, ele será um romano. A terceira interpretação defende que o anticristo será um judeu. E a quarta interpretação, que o anticristo defende que o anticristo será um judeu árabe. Correto? Então nós vamos começar falando inicialmente a primeira interpretação, que o anticristo será ismaelita, um muçulmano. Então naturalmente eu estou lendo e tentando explicar mais ou menos aqui o que cada linha de interpretação escatológica atribui, correto? Então no final que eu falo exatamente qual delas eu creio, e por quê. Muito bem. A primeira linha então defende que o anticristo vai ser um ismaelita, ele vai ser um muçulmano. Os islâmicos acusam os ocidentais de instigarem os povos contra eles, com esse pensamento que só poderia ter vindo de mentes ocidentais que odeiam o Islã. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é que eles pensam assim, porque eles já conhecem essa interpretação. Alguns dizem que o anticristo deve ser judeu, porque só um judeu poderia convencer a nação de Israel a segui-lo como sendo o seu novo Messias. Eles tiraram essa ideia, assumindo que o termo anticristo significa Messias falsificado. O prefixo anti significa contra. O anticristo vai ficar contra o Deus de Israel. O anticristo não virá como um Messias judeu imitação, mas ele virá como governante opressivo do próximo governo mundial, defendem eles. Como a maioria dos governantes dos impérios mundiais passadas, ele também vai alegar que ele é Deus. Eles dizem que a frase, o Deus de seus pais, refere-se ao Deus de Israel. Se você me perguntar, esse argumento é pouco conclusivo. Primeiro de tudo, cada nação tem o seu próprio Deus ou deuses. Assim, o Deus de seus pais poderia descrever uma pessoa de qualquer nação. Em segundo lugar, a palavra traduzida como Deus em inglês é, na verdade, a forma plural em hebraico. Então, o seguinte versículo pode ser melhor traduzido, ele se refere a Daniel, como os deuses de seus pais. Isso com certeza gostaria de excluir Israel, uma vez que Israel só tem um só Deus. Daniel 11:37 diz, que é o versículo em questão: e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque ele se engrandecerá acima de tudo, mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram,
Ele o honrará com ouro e prata, e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Então eles continuam. Os textos do Alcorão mostram que o terrorismo islâmico não é uma manifestação deturpada ou interpretação extremista do Islã. Ao contrário disso, é a mais perfeita personificação do que Maomé ordenou a todos os seus seguidores. Não obstante a natureza vil da filosofia islâmica em si mesma, há declarações proféticas suficientes para identificá-la como a religião do anticristo, que promoverá uma das piores perseguições ao povo judeu já vistas na história. Outro famoso historiador, Públio Cornélio Tácito, falando sobre o ataque romano a Jerusalém, também fornece um importante relato. Abre aspas. Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. E a estas ele acrescentou a 12ª da Síria, e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª, que ele havia retirado de Alexandria. Esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Fecha aspas. O Império Romano não determinou a destruição do templo judeu, nem mesmo a destruição da cidade de Jerusalém. Todos os documentos que registram a história contam que os legionários ismaelitas, se aproveitando da oportunidade, atacaram os hebreus ferozmente, inclusive desobedecendo às ordens do imperador. O anticristo não será um europeu compatriota de Mussolini, ele será um príncipe que virá das terras do norte de Israel, um descendente de Ismael, cuja convicção religiosa exige a decapitação de infiéis e crentes do Senhor Jesus Cristo. Completam. Ele possuirá um ódio sobrenatural contra os judeus e invadirá a Terra Santa com suas tropas formadas pelo povo das nações ao redor de Israel. Citando Daniel 9:26. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Os judeus que produziram a versão grega do Antigo Testamento, continuou, usaram a palavra etnon, de onde vem etnia, para traduzir a palavra hebraica para povo, nesse versículo. Esta é uma das mais importantes profecias sobre a origem do anticristo. Ela indica precisamente de onde ele surgirá, da mesma etnia cujo povo destruísse a cidade de Jerusalém e o templo judeu. Segundo Richardson, 2012, o contingente de legionários romanos na época do cerco de Jerusalém, em 70 d.C., a nossa era, era formado plenamente por soldados provincianos, que nesse caso eram povos árabes, sírios, egípcios, descendentes de Ismael de forma geral. Flávio Josefo, que foi testemunha ocular deste episódio e da destruição do templo judeu, relatou em Guerras dos Judeus, capítulo 6, versículos 263 e 266. No entanto, o furor, abre aspas, no entanto, o furor das tropas, seu ódio contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e do medo à pessoa que o castigava. Os generais se retiraram junto com Tito, e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo. Desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Fecha aspas. O anticristo, afirmam, será um islâmico, um islamita, ou um ismaelita, islâmico, muçulmano, a denominação, cuja convicção religiosa exige a decapitação dos infiéis e de cristãos. O islamismo surgiu em 613 d.C., com as pregações do profeta Maomé, que em 610, numa caverna, recebeu revelações do anjo Gabriel. Há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. Os muçulmanos têm predileção por matar por decapitação. O islamismo instiga o ódio aos judeus para exterminá-los. Afirmam, abre aspas, a glória de Deus não vai se manifestar na terra enquanto houver um judeu vivo. Fecha aspas. Essa é a declaração do Nathan Rufino se referindo ao Alcorão. A solução final para tentar exterminar toda a raça judaica, plano executado por Adolf Hitler no Holocausto, que matou 6 milhões de judeus, matou negros, matou homossexuais, ciganos e testemunhos de Jeová, foi dada por um muçulmano, pois Hitler tinha uma simpatia pelo Islã, que considerava guerreiros, além de Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler. Hitler tinha uma brigada de muçulmanos islâmicos e foi inspirado pelo sentimento de ódio antissemita. O nome Palestina, do original Filistina, terra dos filisteus,
o significado dela, é o nome dado desde a antiguidade à região do Oriente Próximo, impropriamente chamado de Oriente Médio, localizada ao sul do Líbano e a nordeste da Península do Sinai, entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. O nome foi dado por Adriano para irritar os judeus. O anticristo liderará o povo do Islã. O lugar mais sagrado dos judeus é o Monte Moriá, controlado e administrado pela polícia jordaniana, que é islâmica. O islâmico só aceita ordens de um líder islâmico. O Islã é a segunda maior religião do mundo, com 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos, perdendo apenas para o cristianismo, que tem 2 bilhões e 100 milhões de cristãos. 1 João 2,2, quem disser que Jesus é o Filho de Deus tem que ser decapitado. O Alcorão manda o muçulmano matar alguém, seja o mais cruel possível, para que assombre e se propague o medo deles. O islâmico tem o direito de mentir e enganar quem não é muçulmano. A Sharia é um conjunto de leis islâmicas que são baseadas no Alcorão e responsáveis por ditar as regras de comportamento dos muçulmanos. Jihad é um termo árabe que significa luta, esforço, empenho. É a guerra islâmica. Mentir em nome de Allah para se expandir o Islã. Então, eles utilizam disso para dizer, para justificar e explicar que o texto, a da aliança, o anticristo vai firmar com Israel, eles vão mentir e depois quebra na metade, né, nos 3 anos e meio, eles quebram para poder perseguir os judeus. Daniel 10, o Deus estranho, Allah e não Yahvé, ou o tetragrama, né, o eterno, o Shem, como diz os hebreus. O Deus de Abraão, Isaque e Ismael, seus ancestrais. O anticristo será descendente de Abraão por Ismael. No Alcorão, homem-bomba vai para o céu e terá 70 virgens. A mulher-bomba só vai para o céu. Então, mostrando aí a discriminação, mas, acima de tudo, colocando que um ponto de vista, então, baseado nisso, que eles entendem que a personalidade, né, olhando essas profecias, então concluem que o anticristo será islâmico, né, que vai, por todas essas razões, decapitação, enfim, ele que preenche melhor os requisitos. A segunda interpretação diz que o anticristo será romano, um gentil. E eles começam já, esse grupo, que a gente vai ver que um grupo fala do outro, faz uma certa referência. Então agora esse grupo já ataca, ele lembra que ele citou o Richardson, que é o Joel Richardson, né, que foi basicamente um dos grandes propagadores dessa interpretação de que o anticristo será um islâmico. Ele diz assim, agora o grupo da interpretação do anticristo será romano. Joel Richardson e alguns outros autores têm afirmado pela última década que o anticristo que está por vir será muçulmano. Este é um exemplo clássico de exegese de jornal em que um indivíduo vê algo acontecendo no mundo, depois vai à Bíblia e tenta fazer aquilo se encaixar no programa profético das Escrituras. Penso que Richardson e aqueles que concordam com ele estão absolutamente errados sobre esta questão, uma vez que o livro de Daniel afirma claramente que o anticristo virá de Roma, não de uma nação islâmica. Na época em que Maomé viveu, 610, quando recebeu a primeira revelação, 50% dos habitantes da Arábia eram cristãos. Havia também uma forte presença de judeus na Arábia, sendo que os cristãos e judeus eram praticamente os únicos habitantes alfabetizados. Diz-se que um escriba judeu foi quem fez os primeiros registros do Alcorão. Que ironia. O anticristo será romano, ele virá de Roma, afirmam. Na passagem das 70 semanas de Daniel, Gabriel diz a Daniel que o anticristo virá do mesmo povo que destruiria Jerusalém e o templo, o que aconteceu no ano 70 da nossa era. Todos concordam que foram os romanos que realizaram essa destruição. Na verdade, todos não, né? Porque aquela linha que defende que é o islâmico colocou aquelas informações, né? Eles interpretam que pelo fato de terem um contingente lá que fosse árabe, e basicamente os árabes é que fizeram as danuras contra a destruição contra os judeus, eles estão considerando esse ponto de vista, correto? A passagem se refere a um príncipe que há de vir, e é uma referência ao futuro anticristo durante a tribulação. Assim, esta passagem diz claramente que o anticristo virá do Império Romano reavivado. Daniel 7,7 fala da quarta besta, que é Roma.
Isto se confirma no livro do Apocalipse, que fala sobre os mesmos impérios e diz: as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando tem de durar pouco. E quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Os 7 montes não se referem a Roma, pois o versículo seguinte diz tratar-se de 7 reis. A quem eles se referem? Perguntando. Trata-se dos 7 reis da história que perseguiram o povo judeu. O primeiro é o Egito, que escravizou Israel. O segundo são os assírios, que levaram o reino do norte ao cativeiro. O livro de Daniel fala sobre o terceiro rei, que foi Nabucodonosor, Império Babilônico, e que escravizou o reino do sul. O número 4 é o Império Medo-Persa, durante o qual ocorreu o que está relatado no livro de Esther, e o povo judeu foi libertado. O quinto se refere aos gregos, a sua tentativa de helenizar os judeus, e a perseguição que ocorreu no reinado de Antíoco Epifânio, e que eles colocam na referência como sendo aquele, primeiramente, que se refere a Daniel no capítulo 9. O sexto se refere a Roma e a destruição de Jerusalém e do templo, sob o domínio do governo romano. Este é o império sobre o qual o Apocalipse 17:10 diz: um existe, uma vez que o Apocalipse foi escrito durante o tempo do Império Romano. Assim, o 7º rei se refere ao anticristo, que surgirá do Império Romano reavivado no futuro. O 7º rei se refere ao anticristo na primeira metade da tribulação, enquanto que o 8º é o anticristo que foi morto no meio da tribulação, depois é ressuscitado e provavelmente habitado pelo próprio Satanás. Concluem esse pensamento aqueles que pensam que interpretam que o anticristo será romano, virá de Roma. Houveram 7 impérios mundiais em toda a história do mundo. Eles estão em ordem: os egípcios, o assírio, babilônico, persas, grego, romano e o Império Turco-Otomano. Haverá mais um império mundial, governado pelas nações dos gentios. Cada governante de cada império mundial era um gentil de fora dessas nações antigas. Nenhum governante era judeu. O governante do próximo império mundial, que nós chamamos o anticristo, será um gentil de uma nação gentia. O anticristo será um gentil. O anticristo não será judeu. O simples fato de os judeus fazerem uma aliança com o anticristo, Daniel 9:27, não significa nem textual nem logicamente que o aceitarão como Messias, o anticristo. Nesse ponto eles concordam com aqueles que interpretam que o anticristo será islâmico. Eles dizem a mesma coisa, compreendem nisso aqui, eles estão iguais, né? Que o simples fato dos judeus fazerem uma aliança com Daniel, com o anticristo, não significa nem textual nem logicamente que aceitarão o Messias. Uma tentativa de argumento escriturístico sustenta que o anticristo virá da tribo de Dan. A base para essa teoria é inadequadamente derivada de Gênesis 49:17, Deuteronômio 33:22, Jeremias 8:16, Daniel 11:37 e Apocalipse 7, versículos 4 a 8. Apesar de várias passagens serem citadas para apoiar esse argumento, nenhuma delas realmente sustenta a ideia porque são tiradas de seus contextos. Apesar de algumas pessoas acreditarem que a frase em Daniel 11:37, ao Deus de seus pais, corrigida, revisada, fiel ao texto original, implica uma apostasia judaica, a frase é melhor traduzida aos deuses de seus pais, revista e atualizada, já que o anticristo será gentil. Como o hebraico original apoia a segunda forma e não a primeira, a apostasia do anticristo será cristã e não judaica. A maioria dos comentários concorda. Que Daniel 11 fala de Antíoco Epifânio, um gentil que tipifica o futuro anticristo, já que Antíoco foi um gentil. O anticristo também deverá ser um gentil. As escrituras descrevem o anticristo surgindo do mar em Apocalipse 13:11 e 17:15. Na literatura profética, o mar representa as nações gentias, sendo assim o anticristo é visto como de origem gentia. Em terceiro lugar, a natureza dos tempos dos gentios, Lucas 21:24, apoia um anticristo gentil. O islamismo só foi fundado no século 7 depois de Cristo, do nosso tempo, né? Por isso não pode fazer parte do Império Romano. Não pôde fazer parte do Império Romano reavivado, especialmente porque Roma jamais fez parte do islamismo. Então ele não pode fazer parte de um império que ele nunca fez, né? Não há uma maneira pela qual Richardson
consiga torcer a história o suficiente para tentar encaixar, mesmo que de modo espremido, suas ideias desviantes a ponto de incluir o islamismo nesta estrutura bíblica do passado ou do futuro. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, apoia a noção de que o anticristo virá de alguma reforma do Império Romano. A atual União Europeia também não é o cumprimento dessas profecias. Pode ser que a União Europeia esteja estabelecendo o palco, preparando o caminho para um futuro cumprimento de alguma forma do Império Romano reavivado. Há muitas outras razões pelas quais o anticristo não será um muçulmano, mas deverá ser do Império Romano reavivado. Richardson também tenta dizer que Gog, em Ezequiel 38 e 39, é o anticristo e que vem da atual Turquia. Ele também coloca o tempo desse acontecimento na segunda vinda. Essa visão é da mesma forma impossível, porque a profecia diz que Gog vem do norte, do lado norte, Ezequiel 38, 6. As mais distantes partes que estão ao norte de Israel só podem se referir à Rússia. O anticristo certamente não virá da Rússia. Quando se estudam as passagens que falam sobre o lugar de onde virá o anticristo, nos livros de Daniel e do Apocalipse, não há nada que defenda a falsa noção de que ele será islâmico. O islamismo não existia quando a Bíblia foi escrita, portanto não é mencionado por ela. Parece que não há nada na Bíblia que antecipe especificamente o surgimento do islamismo. Como não há base bíblica para tal visão, então não importa o que alguém possa pensar sobre os acontecimentos atuais ou para onde as tendências parecem pender em relação ao islamismo. Essa visão não é absolutamente mencionada na profecia bíblica e especialmente a Bíblia não menciona um anticristo islâmico. Então, eles, para defender essa questão, já estão aqui anulando completamente o pensamento, ou pelo menos o argumento primeiro que eu apresentei. Os muçulmanos serão como o restante do mundo incrédulo, que seguirá após o anticristo romano reavivado, a menos que eles venham a confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador durante os anos da tribulação, Maranata. O anticristo será um cristão apóstata. O estudioso e arqueologista Rodrigo Silva afirma: o anticristo virá de Roma e será um ex-cristão. Não há islamismo apóstata. Não pode ser ateu ou comunista. Será um cristão apóstata que ensina heresias. Divorciado, foi casado um dia. Infiel, foi fiel um dia. Não vem da China, não vem de Israel, não vem da Rússia. O anticristo apostatou da fé cristã. Agora nós vamos então falar da terceira interpretação. O anticristo será judeu. Então dizem, citando Daniel 11:37, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Nota do rodapé da Bíblia Shed. Aqui temos uma indicação de que o anticristo seria judeu, porque ele rejeitaria o Deus de seus pais. O rabino judeu Mário Moreno explica: muitas são as especulações sobre quem seria o anticristo, e Mário Moreno as considera distrações. Ele ainda destaca que o anticristo não vai vir do catolicismo, nem do islamismo, mas sim do judaísmo. Então agora a gente já vê, quem defende essa já anula as outras duas também. Para destacar as características do anticristo, ele se baseia nas características do Messias esperado pelos judeus, de acordo com as tradições judaicas. Abre aspas. Para eles não é o anticristo, para eles é o Messias, fecha aspas, explica. As características do Messias aguardado pelos judeus, mencionadas pelo rabino Mário Moreno, como anticristo são: primeiro, vai ser um descendente direto do rei Davi, da tribo de Judá. Isso quem está falando é um judeu. Segundo, vai ser não só um líder religioso, mas o maior líder político que o mundo já viu. Terceiro, vai supervisionar a reconstrução do terceiro templo. Quarto, vai restabelecer o sinédrio e os sacrifícios. Quinto, vai juntar o povo judeu na terra de Israel. Abre aspas. Como vou falar de um Messias que para nós é o anticristo, que não seja judeu? Fecha aspas. Questiona Moreno. Abre aspas. O anticristo tem que ser judeu e ser descendente de Davi. Fecha aspas. E ele continua. Em 2 Tessalonicenses 2,4, o apóstolo Paulo diz que o filho da perdição vai se assentar no templo, proclamando ser Deus. Ele não pode ser um goi, gentil, mas sim um judeu. Ele ainda destaca que o que a Bíblia chama de homem do pecado seria para os judeus o Messias, para os seguidores de Jesus, o anticristo. Então ele está se fazendo uma referência de decepção.
Se sentar um goi, quer dizer, um islâmico ou um romano, não é decepção para o judeu. É uma profanação apenas. E ele está falando no caso, porque quando cita Daniel, né? A citação de Daniel, ele se refere aqui, especialmente porque o hebraico é eles que vem da língua do povo deles, né? Ele diz, né, no caso, que teria que ser um judeu mesmo, porque o judeu é quem queria causar esse impacto, porque é ele que está apostatando da fé. É como se fosse, por exemplo, numa igreja evangélica, por exemplo, fazer sentar num trono lá no altar lá e falar que é Deus. Se é um ímpio, para o evangélico, tudo bem. Agora, se for um pastor, tem um problema, né? Se é na igreja católica, for o papa, é um impacto. Se for uma pessoa descrente, uma outra de outra religião, não vai chocar como se fosse o dela, né? Então, ele está falando de apostasia, tem que ser alguém desse. E no caso aqui, ele explica isso, né? Ele diz, durante algum tempo, ele vai agir de uma forma e depois ele vai se transformar e começar a se revelar. A profecia de Daniel aponta que ele irá agir de um jeito por 3 anos e meio e vai se revelar de outra forma nos outros 3 anos e meio. Aqui ele falou entre aspas, acabei de falar, durante, abre aspas, e meio, fecha aspas, explica. O terceiro templo em Jerusalém. Em Israel, o projeto do deserto. O projeto do terceiro templo está pronto. Os sacerdotes foram treinados e a novilha vermelha já está encontrada. Continua ele dizendo. Diante disso, o rabino aponta que falta apenas uma coisa. A mesquita de Al-Aqsa, com sua simbólica cúpula dourada, sair dali. Os judeus oram para que haja um terremoto ali e só um prédio caia, que é justamente a mesquita, explica o Rabino Moreno. Os arqueólogos descobriram que existe uma falha geológica que passa pelo Vale do Jordão, que se chama Vale do Rift. Ele acrescenta ainda, abre aspas, eu até costumo brincar que no dia em que você ver notícias sobre um terremoto em Jerusalém e a queda da mesquita, prepare as suas malas porque está na hora de ir embora para casa. Fecha aspas. O rabino acredita que a reinauguração do terceiro templo irá acontecer no período da festa dos tabernáculos, também conhecida como Sukkot. Abre aspas. Quando o primeiro templo foi construído, ele foi inaugurado em Sukkot. Quando Esdras e Neemias fizeram a reconstrução do segundo templo, a reinauguração foi em Sukkot. Nada mais óbvio que o terceiro templo seja reinaugurado numa festa dos tabernáculos, que é a festa do Messias, fecha aspas, afirma o rabino Mário Moreno. Segundo um outro rabino, o rabino Chaim Kanievski, de 90 anos, uma das figuras mais proeminentes entre os judeus ortodoxos de Israel, o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento. Ele disse isso em 2018. As informações são do site Breaking Israel News. O rabino de 90 anos baseou sua declaração no Talmud, coletânea de livros sagrados dos judeus, e no Midrash Rabbah, coletânea de ensinamentos para sermões, que predizem o nascimento do Messias no dia de Tisha B'Av, que, de acordo com o calendário judaico, que este ano cairá no sábado, 21 de julho, isso em 2018, né? O rabino enfatizou que o Talmud indica que o Messias iria se revelar na geração que faz acusações contra os estudiosos da Torá. Abre aspas. Esta geração demonstra ódio por aqueles que aprendem a Bíblia, especialmente nos últimos anos. Estamos vendo todas as condições descritas no Talmud aparecerem diante de nós. É por essa razão que prevemos a aparição do Messias a qualquer momento, se Deus quiser, fecha aspas, declarou Kanievski. Especialmente, né, a gente vê até entre os cristãos, né, estão aí rejeitando o Antigo Testamento, a que ele se refere. Portanto, um anticristo que seja romano ou islâmico não terá condições de cumprir a profecia de Daniel 9:29 e fazer aliança com os judeus. Embora no ocidente do politicamente correto digam que é antissemitismo afirmar que o anticristo seja judeu, os próprios judeus cristãos acreditam que o anticristo será judeu. E se os judeus não cristãos estão esperando o aparecimento do Messias para esta geração, que na verdade é o anticristo, quando serão enganados? Pois ele será o anticristo. Então, nós vemos aí que não só cristãos, mas também os judeus cristãos estão esperando que apareça aí o falso Messias. E eles também defendem essa, mesmo assim, apesar de afirmarem os cristãos dizerem que é antissemitismo. A quarta, vamos para a quarta. O anticristo, então a última, né? O anticristo será judeu árabe. Para seus defensores, esta é a interpretação que preenche o maior número das profecias bíblicas fundamentais para a identificação do anticristo. Então,
cada uma tenta encaixar a sua visão dentro das profecias. Primeiro, cumprir o papel de anticristo. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Anticristo, a palavra grega anticristos é formada do prefixo anti. Originalmente, esta preposição significa no lugar de, no sentido de usurpar a função de. No lugar de, no sentido de usurpar a função de. E depois ela passou a significar contra, como um inimigo. Christos, Cristo, ungido, termo que traduz o hebraico Mashiach, que significa Messias. O Messias, ungido. Anticristo, literalmente, então olhando aos olhos do hebreu, né, significa aquele que está no lugar do Messias, ou aquele que usurpa a função do Messias. Um anticristo gentil, seja islâmico ou romano, não cumprirá essa profecia. Então, anticristo bastará ser apenas um título sem um maior significado específico para o povo judeu. Nesse texto, o apóstolo João usa o termo anticristos para inimigos judeus e não para gentios, que perseguiam a igreja de Jesus e negavam que o Messias tinha vindo em carne. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento e o léxico grego-português do Novo Testamento, além do dicionário James Strong. Segundo, para ser recebido como Messias, um texto base, João 5,43 e Mateus 1,16. João 5,43 diz o seguinte: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Os outros estudiosos, entretanto, veem aqui uma alusão bem definida ao anticristo dos últimos dias, que é particularmente descrito nos trechos bíblicos de Daniel, Apocalipse 13 e 19, em outras passagens, e que Paulo também alude em 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 4. Não foram poucos os pais da igreja que sustentaram essa opinião, e muitos estudiosos modernos das Escrituras acreditam que essa é a mais provável interpretação desse versículo. O Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, comentário dele, né? Russell Champlin, sobre esse texto. O futuro do anticristo, o futuro anticristo, Daniel 7, 24, 8, capítulo 8, versículos 9, 23 e 24, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículos do 35 ao 45, Mateus 24, 15, 2 Tessalonicenses 2, 1 ou 2, 1 João 2, 18, Apocalipse 13. Comentário, Bíblia de Estudo Dake. Continua. Um cumprimento impressionante dessa predição ocorreu em 132 d.C., quando certo Simão ben Kokhba alegou ser o Messias da linhagem de Davi e liderou uma revolta contra Roma. Suas alegações foram apoiadas por Aquiba, o rabino mais importante do seu tempo, que saudou Simão como a estrela de Jacó, da qual Balaão falou em Números 24, 17. Mas as pretensões messiânicas de Simão trouxeram a ele, a seus seguidores e todo o povo da Judéia, a mais terrível ruína. Comentário bíblico, série Cultura Bíblica. Isso só comprova de que a forma de enganar o povo judeu será sendo seu Messias, com poderio militar, político, como anseiam há séculos. Virá em seu próprio nome, frase do versículo dita por Jesus. Não é uma alusão inofensiva. Leva forçosamente à perdição e torna-se uma catástrofe para Israel. O levante de Bar Kokhba e seu fim confirmou, 100 anos mais tarde, com toda a seriedade, a realidade histórica, o prenúncio de Jesus. Em 132 e 135 d.C., sob o imperador Adriano, aconteceu a última grande rebelião dos judeus na Palestina. Seu líder foi o Messias Simão, chamado Bar Kokhba. Filho das estrelas, significa. Que sangrentamente perseguiu aos cristãos no seio do seu povo. Comentário Esperança, página 145. O historiador Flávio Joséfo registra o surgimento de uma série de falsos messias nos anos anteriores, entre 30 e 70 d.C. Cerca de 60 falsos cristos surgiram utilizando esse versículo. Infelizmente, os judeus acreditaram em todos eles. Isso só comprova de que a forma de enganar o povo judeu será sendo seu Messias com poderio militar e político, como anseio há séculos.
E será assim que o anticristo irá cumprir a firme aliança profetizada por Daniel 9:27. Um anticristo gentil, seja ele islâmico ou romano, não cumprirá essa profecia, pois assim como os islâmicos só aceitam um líder islâmico, os judeus também só aceitam um Messias judeu. Aí é a pergunta, de qual, desdobramos em 3 perguntas, de qual região virá o anticristo? De qual país virá o anticristo? Qual a etnia ou a nacionalidade do anticristo? Então, de qual região virá o anticristo? Resposta, o anticristo virá de uma das 4 divisões do antigo Império Grego, Daniel 8:9, que diz, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. A palavra gloriosa, tsebi, significa gloriosa, como traduz a revista atualizada, formosa, como traduz a Corrigida Fiel, e agradável, como traduz a King James Fiel. Também glória, como traduz a Bíblia Judaica Cristã completa. Beleza, honra, aqui fala-se a referência a Israel. Uma das 4 divisões do antigo Império Romano será o pequeno chifre, ou futuro anticristo, que se tornará grande no Egito, Irã, Iraque e Palestina. Daniel 9:9, 11:40-45, Bíblia de Estudo Dake. O anticristo surgirá de uma dessas 4 divisões do antigo Império Grego. Então eu paro um instantinho para mostrar para você no mapa. Então você vai comparando aqui, né, que fala do antigo Império, que vai ser a Grécia, Turquia, Síria, a antiga Síria, né, a Mesopotâmia, que inclui Irã e Iraque. Então, nós estamos vendo aqui, você pode ver com setinha, né, a antiga Síria, o Irã, o Iraque, Irã, aqui a Grécia, né, tudo bonitinho. A Turquia aqui em cima também, né, Turquia aqui em cima, correto? E, acho que estão todos aí, e mais o Irã aqui, Então, ele se refere a esse texto aqui. Então, quando ele falava isso, para vocês poderem entender. Então, os países, as 4 divisões do antigo Império Grego era a Grécia, a Turquia e a Síria. Só que a Síria incluía a Mesopotâmia antiga, que incluía o Irã e o Iraque, ficava a leste, e o Egito no sul, como a gente viu aqui. De qual país virá o anticristo? Resposta, ele virá de Nínive, Naum 1:11, que diz, de ti, tradução da Corrigida Fiel, de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, pela tradução da King James Fiel. Há um que saiu de ti e que maquinou mal contra o Senhor, um conselheiro perverso. Na tradução da Bíblia Judaica completa, o Tanakh, né, e o Antigo Testamento, e o Berit Hadash, ou Berit Hadashah, o Novo Testamento. De você, Nínive, ele saiu aquele que planeja o mal contra Adonai, que aconselha de forma ímpia. A palavra saiu, o verbo aí, Yaltsal, significa sair, apresentar, aparecer, irromper, crescer, levantar-se, ser gerado. Maquina, conforme traduz a Corrigida Fiel atualizada, ou planeja, como traduz a King James Fiel, é o verbo shasab, que significa maquinar num sentido mal intencionado, pensar, planejar, calcular, tramar. Mal, a palavra ha, hebraica, significa maligno, ruim. Mal contrário de bom, ou mal contrário de bem, quer dizer, o primeiro mal com U, o segundo com L. Iniquidade, Senhor, é a tradução do tetragrama, né? YHWH, conhecido em português como Javé, Jeová ou Yavé, aquele que existe, o autoexistente, que os hebreus traduzem como o eterno, Shem, né? Eu serei o que serei. Conselheiro, Yatz, conselheiro, dar conselhos, conspirador, conspirar, o que faz planos contra alguém tentando Deus, como os inimigos do Senhor. Uma citação, por exemplo, lá do Salmo 83, versículos 3 e 4. Viu aqui, traduz assim a Corrigida Fiel e a atualizada. O perverso, traduz a King James Fiel. É Belial, o nome do principado. Também a tradução permite como vil, destruidor, ou destruição, inutilidade. Perverso, o que promove rebelião contra a autoridade de um rei. Este termo não foi tratado como nome próprio pelos tradutores da Septuaginta, mas aparece em sua forma grega, como um nome para o diabo nos manuscritos do Mar Morto e no Novo Testamento, né, 2 Coríntios 6,15. A palavra sugere algo demoníaco, né, como os poderes do caos. É o nome do principado Belial, que está tratando com isso. Literalmente, então, conforme expliquei, o texto hebraico diz, de ti, Nínive, saiu ou foi gerado um que maquina o mal contra o Senhor, um conspirador de Belial.
Naum assinala aqui o futuro do anticristo, conforme a Bíblia Expositor, página 1625. O interessante é que a maioria não acredita na profecia de onde vem o anticristo. Miqueias anunciou a chegada do Messias, capítulo 5, versículo 2. Nínive, Ninaua, era a capital do reino da Síria. Era um amontoado de vários vilarejos ao longo do rio Tigre. Onde ficava Nínive? Atualmente existe a cidade moderna de Mossul, que fica no Iraque moderno e fazia parte da antiga Síria. Assim como Jesus saiu de uma pequena cidade chamada Belém, foi criado em Nazaré e começou seu ministério na zona rural da Judéia romana, perto do Rio Jordão, o anticristo ele sairá de Mossul, Nínive, né? E vai para a Turquia, para se cumprir o que está escrito em Apocalipse 2,13, onde fica o seu trono na cidade de Esmirna, na costa central da Turquia. Então, até aqui vamos pensar, de qual região virá o anticristo? Do Oriente Médio, de uma das 4 divisões do antigo Império Grego, Grécia, Turquia, Egito, Síria e a Síria Antiga. De qual país virá o anticristo? O anticristo nasce na Síria Antiga, mas virá da Turquia. Qual a etnia ou nacionalidade do anticristo? A resposta para essa pergunta depende da resposta de uma forma bíblica para 2 perguntas. Primeira, qual é a única forma possível que o anticristo cumpra a profecia de João 5,43, que virá em outro no nome dele, e seja aceito como Messias dos judeus, e ao mesmo tempo ser o líder dos árabes islâmicos para cumprir a profecia de Daniel 9:27. Porque ele vai firmar aliança entre árabes e judeus, né? Tá lá, Daniel 9:27. Ele fará firme aliança, usando a tradução da Revista Atualizada. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A Bíblia judaica completa traduz: ele fará uma aliança firme com os líderes por uma semana de anos. Na metade da semana, dará fim ao sacrifício e à oferta de grãos. Sob a ocorrência de coisas detestáveis, o desolador virá e continuará a agir até que a destruição já decretada seja vertida sobre ele. A corrigida fiel traduz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Explicando apenas a parte aqui que interessa para essa determinação, né? Dentro desse ponto aqui, não vou alongar mais ainda. Vamos lá, firme, como ele fala aqui, gabar. Em hebraico quer dizer ser forte, dar força, agir com insolência, ser poderoso, confirmar, ser excelente. Ele fala muitos, né? Ele firmará aliança com muitos. Muitos em hebraico é rabi, que significa príncipes, chefes, capitães, líderes. Aliás, líderes como traduz a própria Bíblia judaica. Mestres, muitos, grandes homens de posição. Sacrifício é zebak. Sacrifício, a carne de um animal. Êxodo 34:15 e Números 25:2. Também significa Páscoa, né? É usada na Páscoa, em Êxodo 34:25, e sacrifício com fortes implicações políticas. 1 Reis 1, versículos 9 e 19. O sacrifício de cordeiros voltará a ser realizado em Israel na grande tribulação, através dessa aliança feita com o anticristo. A palavra oferta de manjares, minkal, significa oferta de grãos, oferta de cereais, oferta sacrificial, sem derramamento de sangue e voluntário, é a oblação. O uso mais frequente se refere a uma oferta de manjares com bolos, está lá em Levítico 2:5, e misturadas com azeite, Números 6:15. E a palavra aliança, que é a nossa palavra-chave para isso, que formar firme aliança. Então, nos pensamentos daqueles que não são, que pensam como na primeira interpretação, que ele será islâmico, ou na segunda, romano, eles colocam que essa aliança aqui é uma aliança não necessariamente que envolva questões religiosas. Já na terceira interpretação, a gente viu, o rabino interpreta, né, como sendo uma aliança, sim, com relação ao templo e ao culto. A palavra aliança aqui é berit, que significa pacto, acordo, aliança, compromisso, tratado, decreto, pacto, confederado, coalizão e liga. Ela é usada para definir
Primeiro, um tratado militar, como foi feito em Gênesis 14:13, entre Abraão e os amorreus. Segundo, aliança com todo o povo de Israel e Moisés no Sinai com os 10 mandamentos, aparece lá em Êxodo 19:58, 24:7 e 34:10, e também em Deuteronômio 29:1 e 28:69. Esse concerto foi conservado na arca no Santo dos Santos, está lá em Êxodo 34:28, 40:20. Ao novo concerto conforme Jeremias 31:31, uma aliança de casamento, uma aliança entre Abraão e os filisteus, está lá em Gênesis 21, 27 e 32. Portanto, a palavra aliança engloba um pacto político-militar, que é interesse especial dos judeus, e religioso, que também é interesse dos islâmicos. Na verdade, é interesse de ambas as partes. O anticristo, com essa aliança, ele permitirá a construção do terceiro templo, no local onde foi construído o templo de Salomão, e o sacrifício de animais voltará a ser praticado em Israel por 3 anos e meio, como era feito no Antigo Testamento. Qual é a única forma possível que o anticristo cumpra a profecia, ao mesmo tempo de João 5,43, e seja aceito como Messias dos judeus e também líder dos árabes islâmicos, para cumprir essa aliança de Daniel 9:29? Então vamos lá. Cristo é filho de Maria, uma mulher judia. Mateus 1,16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Marcos 6,3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizamos-se neles. Porém, o pai de Jesus, ele não é judeu. Então, o texto deixa bem claro, todos você vai vendo na genealogia, você vai vendo o quê? Que todos são referidos como filho do pai. Aqui, no caso, ele fala, né, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, a referência é o filho da mulher. Por quê? Assim, o anticristo ele será filho de uma mãe judia e filho de um pai árabe. O casamento entre um árabe e uma judia é possível? É a questão. Resposta 1. Há uma lei em Israel que impede o casamento entre judeus com árabes e palestinos. Só é possível o casamento religioso em Israel, né? Eles exigem que sejam filhos de mães judias. Resposta 2. Para os árabes só é possível o casamento conforme a lei islâmica. E daí? Israel, casamento religioso, e é proibido o casamento de judeu com árabes e palestinos. E para os árabes só é possível o casamento conforme a lei islâmica. Pronto. Resposta 3. A cada ano, milhares de árabes e israelenses escolhem se casar num pequeno país que se propagandeia como a Ilha do Amor. Esta é a Ilha de Chipre. Os casais buscam a oportunidade de ter um casamento civil, algo que muitas vezes lhes é negado em seus países, né? Os países árabes como em Israel. A Ilha de Chipre, onde fica? Fica ao sul da Anatólia, parte asiática da Turquia, e bem próximo ao Líbano, a Síria e países do Oriente Médio. Então ela é lá na Turquia. O islamismo valoriza por demais a paternidade, tanto que é permitido a poligamia, um homem ter várias mulheres. Mas é proibida a poliandria, a mulher ter vários homens, porque na poligamia não há dúvida sobre a paternidade da criança, o que não ocorre com a poliandria. Assim, o anticristo sendo filho de uma mãe judia e filho de um pai árabe, islâmico, ele conseguirá fazer o que ninguém jamais conseguiu, uma aliança entre judeus e árabes e a construção, e liberar a construção do terceiro templo, como eles tanto esperam. E esse casamento será naturalmente obra do diabo, embora o anticristo seja apenas um homem. 666. O 6 é o número do homem do pecado, homem da queda, né? Então, 666 enfatiza realmente, o anticristo vai ser um homem, ele não vai ser um demônio, ele vai ser um homem mesmo, ele vai morrer. O anticristo será descendente de Abraão por meio de Isaac, tendo por mãe judia, e por meio de Ismael, tendo pai árabe, um ismaelita. E ele vai abandonar os deuses de seus pais, conforme está lá em Daniel 11:37. Ele não mostrará respeito pelos deuses adorados por seus antepassados, ou pelos deuses reverenciados por suas mulheres. Ele não respeitará nenhum deus, pois se considerará maior que todos eles. Os judeus sempre adoraram o eterno, Shem, que é o tetragrama, que a gente traduz como Yahvé, Javé, Jeová, o Deus da Bíblia. E os árabes sempre adoraram Alá, o Deus de Maomé. Então ele vai abandonar os dois. O anticristo surgirá para o mundo. Vem a questão. E Apocalipse 13, 1, 2, que fala que ele surge das nações. Está lá o texto.
E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e a sua boca como a boca de um leão, e o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Tradução da King James Fiel. Surgir, o verbo anabaino, que vem de aná, que é surgir, vir para o alto, provocar a ascensão de um local mais baixo para um local mais alto. O anticristo sairá da Turquia, o lugar mais baixo, para se apresentar às nações. Mar, símbolo da humanidade, símbolo dos povos, símbolo das nações gentias agitadas, como já foi visto anteriormente. 7 cabeças, 7 impérios, dos quais 6 já passaram. O Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, a Média Persa, Grécia e Roma. Todos os que escravizaram os judeus, né? E cumprir o seu tempo. E o 7º será o império do anticristo. 10 chifres. O poder político, financeiro e militar será sustentado por 10 nações que ainda estão para se formar dentro do antigo império, do território do antigo império romano, que era formado pelos ângulos, francos, os visigodos, os suevos, os vândalos, os germanos, os burgúndios, os ostrogodos, os lombardos e os érulos. Os ângulos é a Inglaterra. Os francos, a França. Os visigodos envolve a Península Ibérica, Portugal, Itália, Portugal, Espanha, Andorra e Gibraltar. Os suevos, Portugal. Vândalos, a Romênia. Germanos, a Alemanha. Burgúndios, a Suíça. Ostrogodos. Esses ostrogodos aqui envolvia a Escandinávia, né? A Áustria, Sérvia, Eslovênia, Montenegro e Albânia. Lombardos, o norte da Itália, e Érulos, o sul da Itália. 10 coroas, as 10 nações de aliança que espalharão o domínio da besta sobre a terra. Então ele vai surgir desse conglomerado aí de nações. Nomes de blasfêmia. Todo imperador que se considera um deus blasfema contra o Senhor. E o anticristo vai abusar dessa prática. Então, respondendo aí a questão, de qual região virá o anticristo? Resposta, do Oriente Médio, de uma das 4 divisões do antigo Império Grego. Grécia, Turquia, Egito e Síria Antiga. De qual país virá o anticristo? O anticristo nasce na Síria Antiga, se mudará e por isso virá da Turquia. Qual a etnia ou nacionalidade do anticristo? O anticristo será filho de uma mãe judia e de um pai árabe. Ainda estou concluindo a 4ª interpretação, correto? De onde o anticristo se revelará ao mundo? O anticristo se revelará ao mundo das 10 nações que sustentarão seu poder militar, político e financeiro. Aí ainda ficamos com uma questão ainda, que é a segunda para ser resolvida. E se o povo virá para destruir Jerusalém, de Daniel 9:26? Se ele é metade judeu, metade árabe, como é que faz? Que povo que vem destruir o próprio Jerusalém? Está lá, Daniel 9:26, tradução da King James Fiel. E após 62 semanas o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação, e até o final da guerra desolações estão determinadas. A resposta é dada no livro do Apocalipse, capítulo 16, dos versículos 12 ao 16, que diz: E o 6º anjo, ele derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, e da boca da besta e da boca do falso profeta. Versículo 14, porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão, abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e eles vejam a sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Assim como no caso, não foram somente romanos, mas tiveram árabes, sírios e egípcios, que destruíram Jerusalém e o templo judeu no ano 70, o povo aqui, entre aspas, do anticristo que irá invadir Jerusalém novamente, além das 10 nações que o sustentam militarmente, os espíritos imundos, eles inspirarão reis e presidentes de nações ímpias a guerrearem contra Cristo, indo contra Israel. Assim como o rei Acabe foi seduzido por demônios a promover guerra e destruição, como está lá em 2 Crônicas 18, do 18 ao 22. Muitas nações serão levadas para a batalha do Armagedon.
por demônios, aqui principados, especialmente, com a vã esperança de derrotar Cristo. Apocalipse 16, 13 e 16, acabei de ler, e 19, versículos 11 ao 21. Confiantes no poder do anticristo, da besta do Apocalipse, cujo número é 666. Concluindo, então, veja bem, então, aqui termino a quarta interpretação. Vamos lá, vamos concluir o seguinte. Primeiro, o politicamente correto vai trazer aquele problema. Se você disser que acredita que ele é islâmico, o preconceito ocidental para gerar ódio contra o Islã, que é do Oriente. Isso já dizem os islâmicos. Inclusive eu vi isso num site deles. Num site islâmico. Se você disser que ele é romano, é um preconceito, especialmente contra o Papa, porque a primeira coisa que vão falar é que um líder dessa magnitude tem que ser o Papa. Um Papa. Se você disser que é judeu, eles vão dizer que é preconceito contra o judeu, que é um antissemitismo. Bom, isso aí não tem como resolver. Então, das 4 interpretações, o anticristo será ismaelita, islâmico. O anticristo virá de Roma. A terceira, o anticristo será um judeu. E a quarta, o anticristo será um judeu árabe. Eu acredito, durante muito tempo fiquei nessa no terceiro. Mas, ao conhecer essa quarta, eu vi o seguinte. Existe todas as profecias, a gente consegue ver interpretações. Agora, existem 2 que geram problema. A primeira é aquela de Jesus, do Evangelho de João 5,43. Porque se eu crer que Jesus, que o anticristo, ele será um islâmico ou um romano, então ele não, na verdade ele não vai ser um anticristo. Porque o anticristo, como a gente viu a palavra, é importante isso, a palavra original, ela significa aquele que usurpa o lugar, que ocupa o lugar dele, que vai fazer, então realmente, aceitando que ele é islâmico ou romano, a gente tem que dizer o que eles dizem. Isso aqui não quer dizer nada, passa por cima disso. E também, o que a gente tem que dizer? Que Daniel, esse versículo 9, 27 que fala da aliança, que essa aliança ela não envolve questões religiosas. Veja bem, então que ele vai enganar apenas em questões militares, políticas, etc e tal. O que não tem noção, porque, veja bem, na Bíblia, e se ele é judeu, a gente tem problema, você acreditar que ele é um judeu puro, nós temos problema com a questão árabe, porque um árabe, um islâmico, não aceita a ordem de um líder que não seja árabe. Agora, para o judeu é importante a mãe. Para o árabe é importante o pai. Tanto que Jesus na Bíblia não tem pai judeu. E se você vê, tanto no Evangelho como nos Evangelhos, a referência a ele é filho de Maria. Né? E em Mateus ele fala por José, por Maria, ele cita a mãe. Então, aquilo que o judeu exige. Então, a única que eu vejo que cumpre todas as outras e também cumpre essa questão da palavra de Jesus, porque não dá para desprezar uma palavra de Jesus e dizer que aquilo não é a profecia, porque ao longo da história, muitos judeus, inclusive com apoio de rabinos, se propagaram a ser e se autoproclamaram no seu nome mesmo, como Jesus disse, dizendo que eram o Messias e levaram Israel à destruição, especialmente aquilo que aconteceu no ano 132, que é como a gente leu nos comentários deles mesmo, né, defendendo essa tese, essa interpretação. Então, o único que consegue, vamos dizer assim, para você fazer uma aliança e enganar um judeu, o povo de Israel hoje vai ter que ser como Messias, só com questões políticas, questões financeiras e militares, não. Porque o apoio militar, Israel é forte e tem o apoio dos Estados Unidos. Político, econômico, é muito. Por quê? Porque metade dos bilionários dos Estados Unidos são judeus. Então, não dá para você desmembrar. A única forma de enganar, e isso a história provou, a nação de Israel é aparecer um líder se autoproclamando o Messias. E para ser Messias, ele tem que ser realmente da linhagem, como Jesus, como disse o rabino, ele tem que ser da linhagem de Davi. E ele tem que, né, pela tribo de Judá, na linhagem de Davi. E ele tem que ter a mãe judia. E para o árabe, ele precisa ter o pai árabe, para ser um líder. Então, essas 2 funções. Então, as outras profecias, todas a gente vê que dá para encaixar, mas essas 2, elas são muito importantes. E eu creio que a gente não consegue dizer que um islâmico ou um romano vai ser um oponente de Cristo, vai ser alguém que vai ocupar o seu lugar. Então, por essa razão, é que a minha interpretação, né? Porque isso tem interpretação, todos nós estamos interpretando. A minha interpretação é que o anticristo seguirá tudo isso que nós acabamos de falar. Ele virá das 4 divisões do antigo Império Grego, ele vai nascer
numa cidade na antiga Síria, mas ele vai se mudar para a Turquia e ele será filho de uma mãe judia, como está acontecendo muito lá na ilha de Chipre, e depois é na Turquia que ele vai se desenvolver, vai aparecer as coisas, e no Oriente Médio todo, aí depois ele é apresentado nessas grandes nações, com esse conglomerado que vão trabalhar, dessas 10 nações, que vai ser o seu suporte político, militar, para que ele possa cumprir. E aí depois entra a marca da besta. Eu vou deixar falar da marca da besta novamente num próximo vídeo, né? Então eu vou gravar assim. Então, se você gostou, deixe aí o seu like, compartilhe, inscreva-se no meu canal e acione o sininho de notificações. Eu agradeço até aqui a sua atenção, e ele é longo o vídeo, né? Às vezes a gente tem que ver várias vezes, mas que Deus te abençoe. Apresentei os 4 e deixo aí você fazer a escolha, aquilo que você achou que é mais evidente. Claro que você deve pesquisar mais, né? Até aqui eu agradeço a sua bondade, agradeço a sua paciência e a ajuda que você faz ao estar deixando o like e comentando o vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. A gente teve que, né, de uma certa maneira, espero não ter prejudicado nenhuma interpretação, que o tempo é curto, vocês viram, falei 1 hora, para poder expor as 4. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e muito obrigado.